Oi pessoal, tudo bem? No meu Instagram eu fiz uma enquete sobre o próximo tema do vídeo aqui no YouTube e vocês escolheram por que nos comportamos da maneira como nos comportamos, quer dizer, eu apelidei como a equação do comportamento, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu anotei aqui algumas coisas para vocês, então de vez em quando vocês vão me ver olhando para baixo. E eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu particularmente tenho preguiça de vídeo de 30 minutos. Então eu gosto de ser um pouco mais objetiva, um pouco mais breve, para facilitar o dia a dia de vocês. Eu vou tentar ser o menos técnica possível, para que vocês compreendam de maneira simples, embora tem algumas horas que não tem jeito, que eu vou acabar falando algumas coisas para vocês entenderem por que a gente se comporta da maneira que a gente se comporta. Existem dois padrões de comportamento, de aprendizagem de comportamento. Existe o padrão reflexo, que na verdade seria chamado de comportamento respondente, e o padrão de comportamento operante. Vou explicar, não fiquem assustados com os termos. O comportamento reflexo é um comportamento respondente, que é um comportamento que necessariamente vai ter uma resposta. Calma, você vai entender. Por exemplo, você está descascando uma cebola e o olho arde. Necessariamente você vai lacrimejar. Este é um comportamento reflexo, é um comportamento respondente. Sempre que você entrar em contato com a cebola, que arder os seus olhos, o seu olho vai lacrimejar. Então este é um comportamento respondente. Ele é um comportamento de dupla contingência, ou seja, sempre que tiver aquele estímulo da cebola, necessariamente vai ter aquela resposta de lacrimejar. Vamos para outro exemplo? O outro comportamento de dupla contingência. Sempre que a luz estiver muito intensa, a nossa pupila vai diminuir. Então, esse é um comportamento reflexo. Então, esse é um comportamento respondente, entre estímulo e resposta. Esse é um tipo de comportamento mais simples, que não tem a interferência das consequências no nosso ambiente. Então, vamos um pouco além. Vamos falar, então, do comportamento reflexo aprendido. O comportamento reflexo aprendido é quando você tem um namorado que usa determinado perfume e sempre que mesmo você tendo terminado com esse namorado, anos que você passou com ele, sentindo aquele cheiro e estando na presença dele, fez o que a gente chama de emparelhamento. Então, um estímulo necessariamente neutro, que era um certo tipo de perfume, você emparelhou com aquela pessoa. E isso a gente chama de equivalência. Quer dizer, aquele perfume se equivale àquela pessoa. Ele te lembra necessariamente daquela pessoa. Então, o que acontece quando você sente aquele perfume no ônibus sem estar na presença do seu namorado? Necessariamente você lembra dele. Necessariamente ele te vem à cabeça. E este é o reflexo aprendido. Então, é possível aprender novos reflexos. Da mesma maneira que também é possível desaprender. Na medida que você comece a ficar na presença daquele estímulo do perfume, sem estar na presença daquela pessoa. Então, com o tempo, você enfrentando aquele estímulo, ele vai enfraquecendo. Uma outra maneira também de você quebrar esse emparelhamento é você fazer um novo emparelhamento. E aí, emparelhar este perfume com outra pessoa ou outro objeto. E aí, neste sentido, ele começa a fazer o efeito contrário. E aí, então, você fazendo o novo emparelhamento, aquele estímulo começará a responder a essa nova contingência que você criou. Tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, isso é comprovado cientificamente e comprovado através de laboratório. Então, a psicologia, ela é ciência.
Então, vocês podem confiar nisso que eu estou dizendo para vocês, porque isso tem comprovação científica em laboratório. Então, agora nós vamos complicar um pouquinho mais. Agora, nós vamos falar da tríplice contingência, ou seja, antes era duas contingências, estímulo, resposta. Cebola, o olho lacrimejar. Perfume, já lembrar da pessoa. Agora nós vamos falar da tríplice contingência. A tríplice contingência, ela consiste em ter uma situação, aqui eu estou usando termos populares para vocês entenderem, tá? Existe uma situação na qual aquela situação te faz ter respostas, e aí a resposta é comportamento, pensamento e sentimento. E essa resposta, comportamento, pensamento e sentimento, gera uma consequência no ambiente. Essa consequência é o que vai fazer você se comportar daquela maneira ou não. Essa consequência, ela pode ser, vamos resumir, reforçadora ou punitiva. Também existe a extinção, mas eu acho que é mais um assunto para outro momento. Então, se a consequência for reforçadora, aumenta as chances de você se comportar daquela maneira naquela situação. Se a consequência for punitiva, diminui a chance de você se comportar daquela maneira naquela situação. Então, vamos de um exemplo para vocês entenderem a tríplice contingência. Situação: não estamos na pandemia, seu filho está de férias. Essa é a situação, seu filho está de férias e você então decidiu presenteá-lo com uma ida ao parque. Então você se comportou, a situação férias fez você ter um comportamento que é de levar o seu filho no parque. E quando chegou lá, ele ficou muito feliz, muito alegre, te agradeceu muito, ficou muito satisfeito. Então, o comportamento dele, que nesse caso é a consequência reforçadora, aumenta a chance de você se comportar desta maneira, nesta situação. Por quê? Quando você viu a felicidade dele, você ficou também muito satisfeita. E essa equação do comportamento é o que nos faz entender o que controla realmente o nosso comportamento. Observe que o que controla o comportamento não é o fato de estar de férias, é o fato de você ter percebido a felicidade do seu filho. Então, quando você percebeu a felicidade, aquilo foi muito reforçador para você. Então, você tende a se comportar desta maneira, nesta mesma situação. Agora, vamos de um exemplo de tríplice contingência, um exemplo punitivo. Então, a criança está brincando na sua casa, esta é a situação, e em determinado momento ele vê a tomada e ele decide enfiar o dedinho na tomada. Isso é o comportamento. Qual que é a consequência nesse caso? O choque que ele tomou. Neste caso, o choque ele é naturalmente punitivo, naturalmente muito aversivo. A maioria das pessoas não gostam de levar choque. Digo a maioria porque para cada pessoa existe alguma coisa que é reforçadora ou não, e para outra vai ser diferente. E aí, então, o fato dele ter levado choque foi punitivo para ele, o que diminui a probabilidade de ele enfiar o dedo na tomada em outro momento. Vamos então um pouco mais fundo e exemplificar para vocês uma situação de reforçamento de extinção. Na extinção não há reforçamento, ou seja, a contingência que era padrão ali, ela não vai haver mais, não vai haver nada. Vamos dar um exemplo. Uma adolescente que termina com um namorado. Ele liga e ela não atende. Então, esta situação, sem reforçar, né, ela não reforça, ela não atende o telefone, faz o comportamento dele de ligar para ela entrar em extinção, ou seja, não foi reforçado. Então, ele tende a diminuir a probabilidade do comportamento a longo prazo. Mas, a curto prazo, o que acontece na extinção? Ele piora o comportamento, então ele liga para a mãe, liga para o pai, liga para casa, vai na casa dela, manda flores de helicóptero, vamos exagerar um pouquinho. E aí a gente fala
que na extinção há variabilidade comportamental, ou seja, a pessoa tenta de determinadas maneiras variadas de conseguir o reforço que ela antes tinha. Por isso, quando a gente instrui uma mãe a lidar com a pirraça, a gente ensina para ela que no início a pirraça vai piorar, porque vai haver variabilidade. Ela vai tentar de maneiras diferentes do que conseguia antes. Então a gente tem que aguentar as pontas e fazer a extinção, não reforçando, nesse sentido, não cedendo ao que a criança quer naquele momento da pirraça. Essa descrição da tríplice contingência, da situação, comportamento e consequência, é uma descrição necessariamente que a gente faz em terapia, porque essa descrição dessas três contingências de uma situação é o que nos mostra pra gente qual que é a função de um determinado comportamento. Então, quando a gente se pergunta assim, por que a fulana ainda corre atrás de ciclano, sendo que ciclano faz muita sacanagem com ela e ela sabe disso? Se ela mantém esse comportamento, é porque de determinada maneira ela tem algum prazer diante disso, que seja ficar com ele, que é muito prazeroso, ou que seja que a ausência dele é muito punitiva. Então, neste momento, a gente tem que identificar todos esses reforçadores, identificar o objetivo da pessoa e ajudá-la a chegar na sua meta de maneira mais clara e com autoconhecimento. Vamos falar mais um pouquinho sobre função do comportamento? O comportamento que você vê de uma pessoa não diz muito sobre ele. É por isso que nós psicólogos preocupamos muito com a questão da função do comportamento. Vamos supor, uma pessoa que faz uma doação para a igreja anual, uma doação de R$1.000 anualmente. Quem olha de fora e vê a topografia do comportamento, a carinha do comportamento, acha que essa pessoa é muito maravilhosa, muito solidária, muito caridosa. Pode até ser, alguns aspectos. Mas, quando se vê a função do comportamento, na hora que você investiga e faz algumas perguntas para essa pessoa, você acaba descobrindo que ela sente culpa pela morte de um ente querido, e então ele fez uma promessa de fazer essa caridade aí durante alguns anos, e que na verdade esse comportamento ele é movido pela culpa. Então esse comportamento de fazer a doação, ele não é muito caridoso, ele tem um objetivo de alívio desses sintomas, ele tem um objetivo de tentar fugir desses sentimentos ruins. Percebe como a função do comportamento é importante? E você aprende isso estando em terapia, fazendo acompanhamento psicológico, desenvolvendo o seu autoconhecimento, observando essas três contingências que estão aí na nossa vida durante vários comportamentos que a gente apresenta. Então, um convite que eu venho te fazer é sempre que você tiver uma situação que estiver te incomodando muito, tenta observar dessa forma. Qual que é a situação, como eu me comportei, pensei e senti, e qual foi a consequência? Foi reforçador, foi punitivo ou foi extinção? Claro que se você não conseguir isso sozinho, procure um psicólogo para poder te ajudar nessa jornada do autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido, embora a gente tenta não falar muito termo técnico, tem hora que é difícil, sai simplesmente o termo técnico, mas espero que vocês tenham conseguido entender. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber de primeira mão os novos vídeos que eu tenho postado por aqui, e comente aí o que você achou desse vídeo, se deu para você entender, se não deu e se você conseguiu aplicar aí na sua vida nos momentos difíceis.